Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Eliesley Silva. E quem passou aqui nesse momento é minha esposa, minha assistente de gravação. É ela que faz essa coisa acontecer tão bonita para que você tenha o melhor conteúdo de direito administrativo do YouTube. Veja, eu não sei se você esteve aqui comigo na semana passada, em que eu falei do princípio da proteção à confiança legítima. Se não esteve, eu quero agora que você dê uma pause neste vídeo e vá ao vídeo anterior, assista-o, porque o vídeo de hoje é como se fosse uma continuação daquele vídeo que nós postamos na semana passada. Óbvio que talvez você venha assistir esse vídeo muito tempo depois do que o momento que eu esteja efetivamente gravando, então fica aí a minha dica para você. E se porventura você ainda não é assinante do meu canal do YouTube, saiba, você está perdendo uma ótima oportunidade de se manter atualizado em direito administrativo, de saber quais são os temas que compõem a verdadeira tendência do CESP para aquele momento. Não há dúvida, né? O CESP é a banca organizadora que mais realiza concursos no país. Até recentemente o nome do CESP foi mudado para Sebrasp. Mas como eu acho o nome Sebrasp muito feio, eu vou continuar falando CESP, tá bom? Então tá. Na semana passada eu falei sobre o princípio da proteção à confiança legítima e dei a informação de que aquele princípio revela o aspecto subjetivo do princípio da segurança jurídica. É como se fosse assim, eu tenho lá o princípio da segurança jurídica e como desdobramento ou como subprincípios, eu tenho dois subprincípios. O princípio da confiança, da proteção à confiança legítima, que é o aspecto subjetivo da segurança jurídica, e o princípio do qual nós vamos tratar hoje, que é o princípio da estabilidade das relações jurídicas. Esse princípio da estabilidade das relações jurídicas é o aspecto objetivo da segurança jurídica. Então, eu quero reforçar porque a repetição é a mãe do ensino. E toda vez que uma informação começa a se tornar repetitiva para você, acredite, é porque você está começando a aprender. Toda vez que uma informação vem, você fala, poxa, eu já ouvi isso, já estou cansado, não se enfadigue, não se feche para aquela informação. Entenda que é exatamente nesse momento que você acha que a informação está ficando repetitiva, é que efetivamente você está aprendendo, ok? Então, nessa ótica, deixe-me te dizer, o princípio da estabilidade das relações jurídicas tem a ver com o aspecto objetivo da segurança jurídica. Já o princípio da proteção à confiança legítima tem a ver com o aspecto subjetivo da segurança jurídica, ok? E aí você me pergunta, professor, eu assisti ao vídeo anterior, eu já sei o que é o princípio da proteção à confiança legítima, mas agora eu preciso saber o que é o princípio da estabilidade das relações jurídicas. Veja, a ideia da estabilidade das relações jurídicas é, as relações jurídicas elas se prolongam no tempo. Veja o caso de alguém, por exemplo, que é aposentado. Uma vez que ele esteja aposentado, ele vai ter ali o período de aposentação, até o dia que ele falecer, deixando pensão. E essa relação jurídica de aposentadoria, ela vai, ao longo do tempo, se tornando cada vez mais consolidada. É assim na vida, né? Um namoro que iniciou ontem, tem aí uma certa coisa, está começando agora, vamos ver o que acontece. Mas um namoro de 5 anos, concorda comigo? Está muito mais estável, está muito mais consolidado. E é assim também no mundo jurídico. Quanto maior o tempo, mais uma relação jurídica fica consolidada. E nessa linha de raciocínio, o que isso tem a ver com o princípio da segurança jurídica? É que muitas vezes essa relação jurídica que já se estabilizou no tempo decorre de algum ato ilícito. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imaginemos que uma pessoa faça o curso de Direito numa universidade pública. Por erro da universidade, aquela turma onde essa pessoa se formou não teve uma disciplina obrigatória exigida pelo MEC. Suponhamos que ela não teve lá Direito Penal 3. Houve um equívoco por parte do coordenador da Faculdade de Direito da universidade e acabou passando. E a matéria Direito Penal 3 não foi ministrada àquela turma. Bem, trata-se de um conteúdo de caráter obrigatório, mas acabou que não foi ministrado e essas pessoas então se formaram. Alguns foram à advocacia, aprovadas no exame de ordem, outras foram aprovadas em concurso, enfim, cada um tomou o rumo que gostaria de tomar para a própria vida. Agora imaginemos o seguinte, trata-se de um ato ilícito. Todos esses diplomas que foram expedidos de modo ilícito.
Mas veja, não é uma ilegalidade que decorre de dolo, má fé, vontade de violar a ordem jurídica. Não, é uma ilegalidade que decorre de um equívoco, decorre de um erro. Muito bem, temos um ato ilícito, mas o destinatário desse ato, no caso seriam os alunos, estão de boa fé. Isto é, eles não sabem que aquilo é ilícito. Enfim, eles não tinham condições de saber aquela data, que aquela disciplina deveria ter sido ministrada e não foi. O fato é que essas pessoas, então, confiaram naquilo, na legitimidade daquele ato e, então, passaram a viver suas vidas. Imaginemos que, depois de 8 anos, tudo isso venha à tona e seja descoberto. E aí, será que nessa situação seria adequado que o Estado, para observar o princípio da legalidade, anulasse esses atos administrativos, ou seja, anulasse aqueles diplomas, aqueles diplomas de graduação? Veja. O princípio da legalidade afirma que todo ato que a administração pratica que não seja conforme a lei deve ser anulado, ou, pelo menos, se for o caso, convalidado. Ótimo. Mas nessa situação específica é que entra o princípio da estabilidade das relações jurídicas. Ora, há quanto tempo essa situação perdurou? 8 anos. Logo, não convém, a essa altura dos acontecimentos, estando essa relação jurídica estabilizada, simplesmente de uma hora para outra, via, olha, vocês estão com diploma anulado, vão ter que voltar à universidade, vão ter que cursar essa disciplina. Entenderam a ideia da estabilidade das relações jurídicas? A ideia é que atos ilícitos, mesmo os atos ilícitos, se uma vez a administração não exerce o seu direito, a sua prerrogativa de anular a tempo, com o passar daquele tempo, aquela relação jurídica se torna estável e então ela não pode mais ser desfeita, porque no caso, até o prejuízo decorrente da anulação vai superar a vantagem de ter aquele ato anulado. Ou seja, é melhor que o ato seja mantido do que ele ser anulado. Ok? E o CESP tem trazido isso com muita frequência nas últimas provas, dizendo exatamente isso, que em nome do princípio da segurança jurídica, nesse aspecto objetivo do princípio da estabilidade das relações jurídicas, admite-se que atos ilícitos não sejam anulados, em razão do decurso do tempo, em razão da estabilização daquela relação jurídica. É óbvio que o que eu estou dizendo não é uma regra a se aplicar em todo e qualquer caso. Eu te dei aqui esse exemplo, que inclusive já foi abordado na jurisprudência dos tribunais, que é o exemplo desses diplomas. Há vários e vários outros exemplos, mas não convém aqui nesse vídeo que predispõe-se a ser curto nós falarmos sobre isso. Então fica aí o meu recado para você e eu desejo que realmente você tenha aprendido esse assunto. E se porventura alguma ou outra coisa não ficou muito clara, é simples, é só você entrar no meu site www.eliesleisilva.com.br. Eu vou colocar vou colocar o link na descrição do vídeo. E então, lá na parte de contato, você digita lá sua dúvida, sua mensagem, e aquilo vem direto para a minha caixa de e-mail e eu, no tempo mais breve possível, vou responder a sua dúvida, ok? Então, eu vou ficando por aqui, eu não sei se você está percebendo, mas eu estou gravando aqui na minha casa no final da tarde, já está ficando escuro, minha câmera, ela até consegue compensar um pouco a luz, mas não vou conseguir isso por muito tempo, então eu tenho que interromper o vídeo agora e te aguardo aqui na próxima semana no YouTube ou no Facebook, eu não sei onde você está assistindo, com mais vídeos no canal do professor Eliesley Silva. Abraços efusivos!